Hoje nós vamos tratar sobre um tema bastante conhecido por todos, sobre a Torre de Babel, né? Aonde foram confundidas ali as línguas. Se falava uma língua só e houve aquela confusão, Deus confundiu a língua de todos, para que eles não intentassem o desejo que eles queriam de edificar aquilo ali. Depois nós vamos ver do que se tratava, porque eles construíram essa torre na verdade, o que tinha no cume dela, né? Então a gente vê aqui, nessa pirâmide, a gente vê aqui Noé, seu filho Cã, e eu quis colocar Canaã aqui para falar sobre essa maldição aqui, que eu achei bastante pertinente. Esse é um assunto bastante polêmico, nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Então foi Noé, seu filho Cã. Noé gerou Canaã. Teve outros filhos, mas nós vamos mais enfatizar Canaã. E Cush, né? Também filho dele. E de Cush, Nimrod. Vocês lembram de Nimrod, sobre a árvore de Natal? Nós falamos sobre a árvore de Natal. Ele casou-se com a mãe, gerou Tamuz, que era o filho. Aí inventaram ele com a mãe, aquela fábula de que ele reviveu. E aí todo dia 25 vinha e colocava presente ao pé de uma árvore que tinha nascido ali. E aí por isso a tradição de se mandar presentes uns para os outros no dia 25 de dezembro. Então a origem da árvore, né, está aqui neste homem, que é um poderoso caçador diante de Deus, assim diz a Bíblia, né, mas não caçador de animais, caçador de almas. Nós vamos ver daqui a pouco isso. E ele que chamou todo o povo para construir a Torre de Babel, né? Essa torre tão satânica, tão demoníaca, nós vamos ver sobre isso. Então, se falava uma mesma língua. Depois da confusão da torre, Deus fez com que ninguém mais se entendesse. Aí eles pararam de construir a torre. Aí depois da confusão das línguas, aí eu trouxe isso aqui a título de conhecimento. Quantos idiomas existem hoje no mundo? São 6.912 idiomas em todo o mundo, segundo o compêndio Ethnologue. Considerado o maior inventário de línguas do planeta. O livro, editado desde 1951, é uma espécie de bíblia da linguística, indicando quais são as línguas em uso, onde elas são faladas e quantas pessoas usam esse idioma. Aí você depois pensa, né? Mas, gente, por que Deus fez isso? Não é? Por que Deus confundiu a língua? Quando a gente leu lá em Gênesis 11, quando o Senhor diz assim: eis que falam a mesma língua, e o que eles fazem, né? Começam a construir uma torre, em outras palavras, né? Em vez de me adorarem. Por isso que Satanás, no final dos tempos, já está trabalhando para isso, para unificar as línguas, porque na hora que unificam as línguas, fica mais fácil, as barreiras culturais, principalmente linguísticas, são derrubadas. Para você estabelecer um governo único, fica mais fácil, né? Por isso Deus fez essa confusão de línguas. Quantas línguas existem no mundo? 6.000, quase 7.000, né? Você conhece o ranking das línguas mais faladas? Em primeiro lugar vem o mandarim da China. Quem diria, né? A China. Os inimigos asiáticos vão marchar contra Israel ali quando o rio secar, né? 1 bilhão de pessoas falam mandarim. A segunda é o inglês, mais falado, por 510 milhões de pessoas. Em terceiro lugar vem o hindi, da Índia, falada por 500 milhões de pessoas. Em quarto lugar, o espanhol, falado por 400 milhões. O russo aparece em quinto lugar, idioma falado por 280 milhões de pessoas. Em sexto está o árabe, língua falada por 250 milhões de pessoas. Depois veio o Bengali da Índia, novamente a Índia, né? Porque são regiões muito populosas. O sétimo idioma mais falado por 210 milhões de pessoas. Depois o português, falado por 190 milhões de pessoas, aparece em oitavo lugar.
Em nono lugar está o indonésio, idioma falado por 180 milhões de pessoas. E em décimo lugar o francês, uma língua falada por 130 milhões de pessoas. Segundo esse etnólogo, de onde nós tiramos essas informações, essas línguas vão quase todas desaparecer. E no final só ficará uma, não é? Gênesis 11, 1, 9. Eu não vou ler porque nós já lemos. Foi a leitura inicial, né? Onde isso começou? O monolinguismo. Falava-se uma mesma língua, né? Todos se comunicavam bem. Logo após o dilúvio, os povos recém-saídos do dilúvio, Deus mandou que eles se espalhassem, se multiplicassem e espalhassem. E eles decidiram não obedecer ao Senhor. Se ajuntaram e começaram a construir esta torre, que não era desejo do Senhor, né? Aí eu até coloquei isso aqui, ó. Construindo a torre, daqui a pouco a torre começa a cair, que na verdade ela não caiu, ela parou de construí-la, né? Aí o camarada está lá, mamma, e o outro está lá e tudo caindo, né? O monolinguismo contribui para que a primeira civilização humana se tornasse uma civilização depravada e distante do Criador. Na lição de hoje estudaremos a respeito da construção da Torre de Babel. Veremos que um dos fatores que contribuíram para que a depravação da humanidade viesse a crescer de forma vertiginosa foi o monolinguismo. Facilitava muito, né? Onde se propagava todo tipo de orgia sexual, toda a depravação, né? Daqueles dias. E hoje nós conseguimos deixar eles no pé de chinelo, né? E nós conseguimos aperfeiçoar muita coisa. Eles olham e falam, nossa, mas nós não fizemos nada, né? Porque a depravação está tão grande, né? Nos dias de hoje. E olha que a língua não é uma só, hein? Tem todas as barreiras linguísticas, cada país fala um idioma. Imagina se falasse todos o mesmo idioma, como não estaria, né? A terra havia sido purificada pelas águas do dilúvio, mas a semente do pecado estava em Noé e seus descendentes, né? A semente do pecado estava tanto em Noé, que assim que terminou as águas do dilúvio, o que ele fez? Em vez de ele levantar um altar para adorar ao Senhor, ele foi plantar uma vinha. Foi plantar uma vinha. Por que não edificou um altar? Como Abraão sempre fazia, edificava um altar e ele adorava. Jacó edificava, adorava. Não, foi plantar uma vinha. E uma vinha não nasce de um dia para uma noite, né? Assim que terminou as águas do dilúvio, que baixaram as águas, ele foi, pegou a semente, plantou a vinha. E uma uva ela não nasce de hoje para amanhã. Demora, né? Até nasceu a uva, os cachos de uva. Ele foi, pegou a uva, começou a fermentar e o tempo foi passando, foi passando. Porque quando a gente lê um texto, a gente pensa que ele já saiu da arca, já plantou a vinha, mesma hora a vinha já nasceu, ele já fez a uva, já bebeu, já ficou nu. Não, tem todo um tempo que se passa, né? Tem todo um tempo que se passa. Demorou tempo para isso. Os filhos de Cã, que é sobre que nós vamos falar sobre a maldição que foi lançada sobre Canaã, né? Os filhos de Cã já estavam nascidos. Então não foi de um dia, não foi em meia hora que se plantou uma vinha, nasceu, colheu a uva, fez o vinho, fermentou, bebeu, entrou na terra, ficou nu, o filho entrou, viu aquele negócio. Não foi bem assim. Demorou, tem tudo uma sequência, porque Bíblia, para você ter uma ideia, do versículo 1 para o versículo 2 de Gênesis 1, tem milhões e milhões de anos. Não é um dia é Gênesis 1 e no outro dia já é Gênesis 2, não. São milhões e milhões de anos que se passam de Gênesis 1 para Gênesis 2. Só para você entender a linha de raciocínio que eu estou querendo passar para você. Tá? Não demorou muito para que o pecado se alastrasse novamente, já que não havia impedimento quanto à língua. Os homens cheios da soberba e com o espírito de rebelião se unem para fazer um monumento que seria símbolo de sua empáfia. Muitos teólogos dizem que eles construíram a torre para derrubar Deus do seu trono, né? Outros dizem que eles construíram para que, se fosse o mundo destruído novamente com água, eles subiriam na torre e não seriam mortos pelas águas novamente. Ora, mas quando Deus tirou toda a água sobre a face da terra, as águas do dilúvio,
ele colocou no céu um sinal, né? O arco celeste, que hoje muitos chamam de arco-íris, mas a Bíblia diz que é arco celeste, né? Que hoje uma classe pegou ele como símbolo, mas não, o arco-íris que conhecemos, que é o arco celeste, segundo a Bíblia, ele é o pacto que Deus fez com Noé, dizendo que jamais exterminaria a terra com águas. Se você for olhar na Bíblia, se eu não me engano, em Judas, diz que a terra está reservada para o fogo. Então ela não será destruída por água, será destruída por fogo. Muito pior, né?